Oiê! Tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus esteja na vida de vocês. Hoje é um dia maravilhoso, um dia perfeito que Deus nos deu, certo? Então, nós vamos aproveitar a grandeza de Deus para agradecê-lo e também para cultuá-lo. Hoje é um dia especial, é sábado, né? Um dia maravilhoso. Hoje é o quê? Hoje é um culto em Libras. E agora, às 6 horas, estamos começando o culto. E hoje nós vamos ter uma pregação muito interessante. A Gisele vai trazer a pregação, ela é ouvinte, intérprete, e ela vai compartilhar conosco uma mensagem. Precisamos prestar atenção quando a Gi estiver falando, porque certamente tem algo novo para aprendermos. E aí, se você gostar do culto, dá uma curtida, um joinha, bem interessante, tá? E aproveite para alimentar a sua alma com a palavra de Deus, porque é muito importante. Deus é maravilhoso, Ele é Deus sobre todos os deuses e Ele nos ama. E então, muitas vezes nós estamos tristes, chegamos tristes com problemas, às vezes nós nos preocupamos com horas, com problemas, com tantas dificuldades, com ônibus que estão com horários reduzidos, mas nós devemos aproveitar porque podemos compartilhar o culto através da internet com vocês, amém? Então, os sábados, nós temos culto em Libras, começa sempre às 6 horas. Temos o apoio da Gisele, a Nilde, Cinti, da Lu e de todas as intérpretes, né? Nós trabalhamos com escala e aos domingos nós temos 2 cultos maravilhosos que também têm interpretação em Libras, o culto das 5 horas e o culto das 7. Venham conosco, vamos louvar a Deus, cultuar o Senhor, pular diante do Senhor, nos alegrarmos nele, porque Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor. Então aproveite amanhã, se você puder, estar conosco no culto, vai ser muito importante. Abra seu coração, porque Deus tem algo para ti. E nessa hora nós vamos orar ao Senhor. Amém? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, por esse sábado maravilhoso, pelo culto que estamos começando agora. Deus, usa, Pai, e unge a vida, Senhor, da Gi, que irá ministrar a palavra, que ela possa falar, Senhor, aquilo que o Senhor quer, que ela possa ser um canal de bênçãos para nós, que nada do que venha de ser dito, Pai, seja da Gi, mas que seja próprio teu para nós, que possamos aprender através da ministração da palavra, Senhor. O título nós ainda não sabemos, mas sabemos que a tua palavra vai alegrar os nossos corações. Pedimos a tua bênção, Senhor, na vida da Nilde, que está fazendo ali a voz e que está sempre junto conosco, Senhor, em harmonia, e que junto podemos viver sempre como família, sempre unidos, como filhos teus. Senhor Jesus, te agradecemos por tudo. Amém. Nesse horário eu vou chamar a Gisele para ministrar a palavra para nós, amém? Olá, tudo bem? Vocês estão bem de saúde? Como que vocês estão? E aí? Eu estou bem, muito bem, mas me sinto assim um pouquinho o coração meio que umas batidas mais fortes, porque eu estou aqui com a responsabilidade de pregar a palavra de Deus. Então vamos lá, ver qual é o título que nós vamos estudar hoje. Então, o título é uma parábola do fariseu. Esse aqui é o sinal de parábola, tá? Por quê? Porque Jesus ele gostava muito de compartilhar histórias que tinham lições importantes para nós, tá? E essa história é bem importante, porque Jesus sempre gostou de ensinar a multidão também sempre gostou de aprender. Então, que o Senhor Deus nos abençoe, que possamos ser usados para transmitir a palavra dele e que possamos aprender. Então, nessa hora, seria importante se todos prestássemos atenção na palavra para aprendermos, para retermos conhecimento. Fariseu. Fariseu, tá? Esse é o sinal de fariseu, ok? Publicano. Olha só, esse é o sinal de publicano. Amém? Então, eu
fiz uma pesquisa, olhei no YouTube para ter certeza do sinal e realmente é esse aqui, publicano. Esse é o sinal. Amém? Então, nós vamos dar uma olhadinha antes em um vídeo bem legal que conta um pouco da história do fariseu e do publicano. Amém? Só um pouquinho, por gentileza. Um pouquinho só uma paciênciazinha, amém? Vocês me desculpem, né? Eu precisava ter dado uma ajeitadinha antes, mas só um pouquinho. Olha, vamos ver. O filme parece que é para criança, mas tem lições importantes para todos nós. Esse aqui é um fariseu, ok? Ele se sentia orgulhoso, ele se sentia superior às pessoas. Muito soberbo na maioria das vezes. E esse aqui era um publicano. O fariseu simplesmente desprezou o publicano, desprezava os publicanos. O publicano era uma pessoa humilde, diferente do fariseu. O fariseu ele era tão orgulhoso que até mesmo para orar ele demonstrava orgulho, ele demonstrava poderio, distribuía dinheiros. Já o publicano era uma pessoa humilde, simples, né? Tinha um coração simples, sempre pedia ao Senhor que o ajudasse, que tivesse misericórdia da sua vida. Eram diferentes. Depois que o fariseu terminou a oração dele, ele se retirou do templo, tanto angustiado. Mas nós percebemos o que? O publicano. O publicano se sentia seguro. Ele tinha orado, ele saiu do templo aliviado. Acabou. Então, vocês viram só que interessante essa história? O fariseu era um homem que demonstrava constantemente orgulho, ele se sentia mais importante, ele se sentia superior às pessoas, ele achava que tinha uma vida reta e ele desprezava o publicano, porque ele pensava, ele, o publicano, uma pessoa simples. Olha só a figura que nós temos. Né? Ela retrata bastante a questão do filme. O filme parece historinha de criança, mas não é, porque tem bastante lição importante para nós, né? Então vamos ver, olha só, a figura do fariseu. O fariseu era um homem, assim como os demais, porém tinha um detalhe. Por exemplo, na igreja, né? Às vezes a pessoa, né? Ele chega na igreja para servir a Deus, mas ele quer ser percebido, quer que as pessoas olhem para ele com diferença. Ele sai para fazer um discipulado, um ministério, mas ele sempre está se sentindo superior. Já o publicano é uma pessoa como nós, que tem uma vida de dificuldades, problemas, enfermidades, sofrimentos, e sabe que constantemente precisa de Deus. Ele sabe, ele reconhece que depende de Deus. É diferente de um fariseu que se sente arrogante, autossuficiente. Já o publicano não. Ele reconhece que depende de Deus e constantemente ele está pedindo a Deus que o ajude, que o dê graça para vencer, que é diferente do fariseu. O fariseu, por exemplo, muitas vezes se sente arrogante porque tem uma boa palavra, uma boa eloquência, mas ele nem sempre demonstra dependência de Deus, ele se sente seguro, né? Ele está sempre desejando ser visto, ser percebido pelas pessoas.
Mas o publicano tem um coração simples, um coração que precisa de Deus, precisa de conserto com o Senhor constantemente. Há uma diferença bem grande. O publicano é humilde, né? Tem uma vida igual à nossa, mas esquecem que diante de Deus somos todos iguais. Diante de Deus não existe o melhor, o pior, o superior, o inferior. Somos todos iguais. Deus nos vê todos iguais. Então, olha só. Temos aqui em Lucas, capítulo 18, versículos de 10 a 14, que diz o seguinte, tá? Vou pedir para que a Nilde leia para nós e já explico para vocês, ok? 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu, o outro publicano. O fariseu em pé orava para si mesmo. Deus, obrigado, porque eu não sou como os outros homens, roubadores, injustos e adúlteros, e nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo que tenho. Jejuo, estou sempre ofertando, sou sempre digno em tudo que eu faço. Sou uma pessoa diferente, digna de ti. Mas esse aí, Jesus, esse aí não faz nada, não tem valor nenhum. Já o publicano, em pé, não queria levantar os olhos aos céus, mas batia a mão no peito e dizia: Deus, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador, eu preciso de ti. Digo que o publicano voltou para casa justificado. Por quê? Qualquer um que se exalta será humilhado. Então, olha só que interessante, né? O publicano, ele se sentiu aliviado ao sair do templo, porque ele sabia que ele tinha orado e Deus tinha falado com ele, ele sentia que Deus tinha respondido, iria responder às suas orações, que era muito diferente do fariseu. O publicano tinha uma vida simples e o fariseu era arrogante e Deus nem sempre tinha prazer em respondê-lo, porque ele era soberbo, orgulhoso, se achava superior e desprezava aqueles que pareciam ser mais simples. É mesmo? Olha que tema interessante. Deus chama para obediência. Podemos ver aqui uma analogia sobre o fariseu e o publicano. Nessa hora precisamos, pessoal, nós precisamos estar sempre atento para a chamada de Deus. Deus, ele nos chama o quê? Para entregarmos o coração a Ele, para obedecermos a Ele. Não precisamos ter o coração endurecido, mas precisamos o quê? Nos preocupar em estar unidos com o Senhor, em ter intimidade com Ele. Eu não posso desprezá-lo, tentar viver sozinho, porque eu não consigo. Olha só, vou fazer um resumo aqui de João, capítulo 15, versículo 14, que diz o quê? Jesus disse: vocês são meus amigos se fizerem o que eu mando. Isso é uma ordenança e nós precisamos o quê? Obedecer a Deus, tá? Se vocês obedecerem a Deus, serão amigos dele. Né? É a Bíblia que nos fala isso. Precisamos ser obedientes a Deus. E é muito importante isso, porque quando nós não obedecemos a Deus, corremos o risco de nos afastarmos dele, e isso é muito complicado. Olha só, vou fazer uma comparação. Amigos de Deus. Olha só que figura interessante, né? Jesus caminhando com uma pessoa. Isso demonstra amizade, tá? Então, assim, dá um exemplo. Por exemplo, né, eu e a Viviane, nós somos amigas já há 7 anos. Longo tempo de amizade. Às vezes a gente brinca, a gente se provoca, a gente se aconselha, a gente troca ideias, porque são anos de amizade. Nós sempre caminhamos juntas, fomos construindo uma amizade juntas, servimos a Deus juntas, evangelizamos juntas. A gente conversa, uma apoia a outra, uma ajuda a outra, uma aconselha a outra. Uma está sempre ligada na necessidade da outra.
né? E quando um está com um problema na família, nós nos apoiamos, estamos todos juntos. E Jesus é a mesma coisa, ele quer ser teu amigo com a mesma intensidade. Por exemplo, né? Nós duas, né? Às vezes a gente olha, às vezes a gente começa a olhar e a gente vê muitos amigos, muitas pessoas caminhando, são relacionamentos diferentes, são amizades às vezes diferentes. Por quê? Porque nós não temos intimidade um com o outro, porque falta um relacionamento de verdade, falta intimidade. É a mesma coisa com Deus. Para sermos amigos de verdade, precisamos ter intimidade com o Senhor. Precisamos evitar em ter uma vida como fariseu, orgulhoso, soberbo. Isso não combina com Deus. Porque Deus, ele quer o quê? Ser nosso amigo, ele quer caminhar conosco, ter um relacionamento íntimo conosco, ele quer nos entender e nós podemos abrir o coração para o Senhor como amigo, conversar com ele, ele nos atende. Não precisamos estar sozinho. Deus quer ser o nosso amigo. Olha só, né? Mateus capítulo 7, versículo 21, diz o seguinte: nem todo que diz Senhor, Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está nos céus. Né? Então, aquele que não obedece a Deus, não faz a vontade dele, não tem direito ao reino de Deus, mas aquele que obedece ao Pai, que faz a vontade dele, sim. Esse sim tem direito a entrar no céu, a estar no céu com o Senhor. Tá? Eu vou explicar de novo para vocês, olha só, né? Às vezes a pessoa, né, ela está lá, Senhor, Senhor, em teu nome nós estamos orando, né? Mas não há sinceridade naquela oração muitas vezes. Mas aquele que obedece ao Pai, esse sim tem direito a entrar no céu. É diferente, vocês perceberam? Vamos ver mais um pouquinho? Olha só que imagem interessante. Às vezes nós, pessoal, tentamos camuflar um sentimento, um sofrimento, e é como se nós usássemos máscaras, nós fingirmos o tempo todo estarmos bem. Então eu coloco uma máscara, saio, disfarço, finjo que estou bem, me escondo atrás daquilo que não é verdadeiro. É como se fossem máscara, como se nós tivéssemos máscaras e trocássemos à medida em que nós precisávamos. Mas junto com o Senhor, diante dele, não precisamos camuflar nada, esconder nada, não precisamos de máscara, precisamos ser quem nós somos. O servo precisa abandonar a máscara para que possa obedecer ao Senhor, entendeu? Então veja só. Agora é tempo de refletirmos. Cada um de nós precisamos o quê? Refletir em nós mesmos, tá? O que eu quero? Uma vida como fariseu ou uma vida como publicano? Uma vida como fariseu, por exemplo, né? Eu, Gisele, posso estar cantando, adorando a Deus, pedindo ao Senhor com toda arrogância, mas o publicano, a pessoa que é simples, muitas vezes ela fala, Senhor, me ajuda, me abençoe. Ela está sendo sincera. Já a outra pessoa, não. Está demonstrando algo que não tem, é um fingimento. Porque dentro do coração dela tem coisas escondidas, tem tristeza, desespero, mentira. E precisamos ter um coração igual ao do publicano, simples, humilde, quebrantado diante do Senhor. Tá? Precisamos tomar cuidado com essas máscaras do fingimento que nós usamos. Por exemplo, né? Às vezes, né, nós precisamos o quê? Conversar, nos abrir, ter liberdade de expressar o nosso sentimento, de conversar com o Senhor. Não precisamos esconder dele aquilo que estamos sentindo, que estamos sentindo. O Senhor é a nossa força e quando abrimos o coração, ele vem ao nosso favor muito rápido. Em Mateus, capítulo 7, versículo 22, diz o seguinte: olha só que interessante. Muitos naquele dia dirão: Senhor,
Senhor, em teu nome nós profetizamos, em teu nome expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres. Mas vamos entender o que isso quer dizer. Existem pessoas que no dia em que estivermos diante do Senhor, vão falar: Senhor, em teu nome eu orei, eu expulsei demônios, Senhor. Eu orei para enfermos, as doenças saíram, eu preguei, eu evangelizei, eu ouvi cura, e o Senhor não me conhece? Jesus, o Senhor esqueceu quem eu sou? Vai chegar o dia em que nós estaremos diante do Senhor e iremos prestar conta. E o Senhor vai olhar para nós e: olha, não te conheço. Não sei quem você é. Né? É como se aquele exemplo que eu dei anteriormente. Às vezes a gente vê tantas pessoas na rua, a gente olha, mas não temos intimidade, falta relacionamento, e com Deus é a mesma coisa. Precisamos ter relacionamento constante com o Senhor. Né? E precisamos pensar como está a nossa vida, fazermos uma análise da nossa vida, como estamos. Né? Agora vamos imaginar, no último dia o Senhor nos chama: ó Senhor, eu expulsei demônios, eu orei. E o Senhor vai nos olhar: olha, não te conheço, isso é muito sério. Em Lucas capítulo 13, versículo 27, né? O Senhor Jesus vai responder: eu não os conheço. Nem sei de onde vocês são. Não sei, eu não conheço vocês. Afastem-se de mim, porque todos vocês praticam o mal. Né? Pessoas que sempre praticaram o mal, que sempre tiveram uma vida de erro. O dia que se encontrar com Jesus, né? No último dia em que todos no mundo, todas as pessoas do mundo estarão diante do Senhor, o Senhor no trono, vestido em glória, coroado, com anjos tocando ao seu redor, e as pessoas vão aparecer diante dele: ô Senhor, olha eu aqui, se afaste de mim, eu não te conheço. Mas aquele que sempre fez a vontade do Senhor, o Senhor vai acolhê-lo, porque o Senhor vai reconhecê-los como filhos. Precisamos meditar nessa palavra, né? É muito sério, é importante isso. Não podemos brincar. Precisamos evitar brincar com aquilo que é sério. Tá? E o conselho de hoje, né? Importante, o quê? Estarmos atentos, porque o mundo já está bem perto do fim. Precisamos o quê? Buscar intimidade com o Senhor, assim como eu tenho intimidade com o meu amigo próximo. Tá? Eu preciso desejar ter uma vida de união com o Senhor. Eu preciso desejar ter mudança na minha vida, no meu interior, tirar as máscaras que me afastam do Senhor. Muitas vezes, né, são tantos os problemas que parece que a gente ainda escolhe qual máscara que eu vou colocar hoje. Hoje eu vou usar uma máscara que as pessoas vão achar que eu estou feliz. Mas dentro do meu coração tem tristeza, tem angústia. As pessoas não percebem, mas o Senhor que tudo vê, Ele sabe, Ele conhece. E o Senhor muitas vezes Ele bate o nosso coração, Ele quer entrar, Ele quer mudar a nossa vida. Amém? Olha que frase interessante. Acha que está perto, mas está longe de Deus. Às vezes as pessoas elas têm um conceito de que elas estão muito perto de Deus, mas não estão. Por quê? Né? Eu sou uma pessoa que tem um bom exemplo, eu vou constantemente aos cultos, eu não falto, eu não chego atrasada, eu estou sempre lá, tenho uma vida íntegra. Tá? Às vezes eu vejo que pessoas se atrasam, que falta, mas eu não, eu sou pontual, eu estou constantemente lá. Tá? E eu estou achando que eu estou servindo a Deus, mas na verdade não estou, porque eu não estou oferecendo a glória a Deus, a glória dele. E eu estou querendo pegar para mim aquilo que não me pertence. Mas o dia que nós vamos nos encontrar com o Senhor está muito perto de acontecer. E aí? Já pensou se o Senhor fala para nós: se afaste de mim, eu não te conheço? Mas aquele que o Senhor conhece, que obedeceu ao Senhor, que teve uma vida de comunhão com o Senhor, Ele vai chamar para junto dele, para perto dele, como filhos.
tá? Né? Não sou eu, a Gisele, que estou falando, mas é a palavra de Deus que está afirmando isso. Olha só, em João, capítulo 8, versículo 34, olha que versículo interessante. Jesus respondeu: digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. Né? O pecado controla a sua vida. Isso é muito triste. Escravo? O homem é escravo de tudo aquilo que o domina, tudo aquilo que o cega, que não deixa perceber a verdade em Deus. Por exemplo, né? O que controla a sua vida? Pensa, o que controla a tua vida? É ansiedade, nervosismo, tá? Tristeza profunda, depressão, medo, roubo, pensamentos maldosos, sexo libertino. O que escraviza a tua vida? O que te afasta de Deus? Pensa. Olha só que interessante, né? O homem é escravo de tudo aquilo que o domina. Né? Então, precisamos o quê? Estar atento para termos uma vida diferente, mas para isso precisamos fazer uma avaliação, uma análise e pedir, Senhor, olha aqui para o interior da minha vida. Senhor, como que eu estou? Está tudo ruim? Está tudo bem? Pergunte para o Senhor, Deus, como é que eu estou? Como está a minha vida? Eu preciso que o Senhor faça uma mudança em mim. Sabe, nós podemos perguntar ao Senhor, podemos orar, conversar com o Senhor. Senhor, como está o meu coração? E o Senhor vai te responder. O Senhor vai dizer: olha, há orgulho no teu coração. Ah, sério, Senhor? E o Senhor, Ele quer te ajudar. Mas para isso precisamos, estar sempre em comunhão, orando com o Senhor. Né? Porque a pessoa que tem um coração quebrantado, ela pode se apresentar diante de Deus. Aquela pessoa que é orgulhosa, que tem uma vida toda desregrada, vai ser desprezada pelo Senhor. Precisamos clamar a Deus, pedir a Deus que nos ajude, que tire tudo aquilo que nos impeça de clamarmos a Ele. Precisamos estar constantemente em oração, pedindo a Deus que mude a nossa vida. Senhor, tire de mim toda insegurança, toda vergonha, todo medo. E o Senhor faz o milagre em nossas vidas. Olha só que interessante. Há muitos anos atrás, né, um exemplo, antes de começar o culto, eu chegava, ficava sentadinha lá quietinha, olhando. Quando terminava o culto, eu saía rapidinho para ninguém me ver, porque eu sentia vergonha. Eu sentia muita vergonha. Às vezes eu estacionava meu carro no meio do caminho, chorava e falava, Jesus, me ajude a perder essa vergonha. Porque eu estava sozinha no carro chorando, mas eu pedia ao Senhor que me ajudasse. Porque eu sentia vergonha, eu pedia a Deus a misericórdia dEle. Porque eu só observava e tinha vergonha e saía correndo. Mas hoje em dia o Senhor me transformou. Hoje eu interpreto, eu sirvo ao Senhor interpretando, porque o Senhor me deu nova vida, o Senhor mudou a minha vida. Não podemos ser escravos daquilo que nos domina. Mas precisamos clamar a Deus que nos ajude, que nos socorra. E o Senhor me socorreu quando eu clamei Ele na hora da dificuldade. E o Senhor quer vir em busca de todos vocês para ajudá-los também. O Senhor me ajudou muito e Ele pode ajudar vocês também. Entenderam? Olha que lindo. Deus está nos chamando. Bonito, né? Deus está chamando. É hora de nós nos atentarmos para a chamada do Senhor. Nós dependemos do Senhor. Deus é o nosso Pai. Deus quer nos cuidar de nós. Então Ele, vem cá, meu filho querido, eu quero te ajudar. Nós somos dependentes dEle. O Senhor quer nos auxiliar. Mas muitas vezes eu tenho vergonha, eu estou nervoso, eu estou fraco, estou deprimido, estou cheio de coisas. Às vezes eu preciso de
de recursos para me sentir melhor, de um medicamento, de uma ajuda, mas quando eu me volto para o Senhor rapidamente vem ao meu encontro e me dá o alívio que eu preciso. Então, olha só, que interessante aqui, mais essa, gente, olha só. Passos para receber a libertação. Né? É muito difícil conseguirmos nos libertarmos sozinhos. É difícil sozinhos. Não temos condições, né, de mudarmos sozinho. É como se nós fôssemos, como se, por exemplo, a libertação fosse uma experiência química. Eu vou lá, eu misturo uma outra coisa, tomo uma solução e tenho uma vida transformada. Mas não é assim, é diferente. Então, Jesus venceu para dar vida completa. Jesus é vencedor, é vitorioso. Jesus, ele morreu na cruz por nós, foi erguido no madeiro, derramou o sangue para que nós tivéssemos vida livre nele. O diabo quer nos escravizar. O diabo quer derrotar a nossa vida. Mas a Bíblia diz o quê? Que Jesus venceu. Jesus morreu. Sabemos que o Senhor Jesus morreu. E, né? No terceiro dia ele ressuscitou. O Senhor ressuscitou e o diabo foi derrotado. O diabo se sentia vencedor, mas ele não foi. Quem venceu foi Jesus. E nós devemos olhar para Jesus, buscar nele libertação para nossas vidas, para a nossa angústia, conversar. Senhor, me ajuda, eu estou tão angustiado, eu estou triste. Me ajuda, Senhor. E rapidinho o Senhor nos dá o alívio, a gente vê a mudança. Nós dependemos do Senhor, precisamos dele. Podemos conversar com o Senhor. É interessante porque às vezes nós passamos um momento muito grande da vida triste, mas quando oramos com o Senhor, rapidinho como um relógio, a gente vê a transformação. O Senhor tem socorro para nós, mas para isso precisamos praticar intimidade com o Senhor. O Senhor quer nos dar liberdade, quer nos dar uma vida de liberdade. Tá? Olha só, né? Primeiro, né, vamos olhar aqui. Primeiro, Jesus venceu, tá? E podemos confiar em Deus. Precisamos praticar todo dia, confiar em Deus. O Senhor, ele está conosco em todos os momentos, em todos os nossos caminhos. Nós nunca estamos sozinhos. O Senhor não nos abandona jamais. Ele está conosco, ele tem prazer em estar conosco. Jesus diz o quê? Eu vou estar com você todos os dias. Todos os dias. O Senhor não nos abandona. Até o fim, a consumação dos séculos, o Senhor está conosco, porque o Senhor é fiel. Por isso que é importante nós estarmos, né, em nossa vida o tempo todo juntos com Jesus e não sozinhos. Às vezes a gente se acha suficiente, estou de boa, mas não é verdade. Né? Eu sei, eu conheço, eu posso, eu consigo. Ai, Jesus, eu já sei, eu já li a Bíblia, eu já conheço, eu já sei muita coisa. O fariseu também sabia muita coisa, entendeu? Né? São anos e anos que eu estou dentro da igreja, que eu estou praticando, né? Mas nada do que eu fiz vinha de Deus, porque nós precisamos depender do Senhor. Os nossos comportamentos são errados. E nós temos que tomar cuidado para não entrarmos por um caminho errado. O diabo, ele está sempre atento, tentando nos tentar, nos mostrar coisas atraentes do mundo. E devemos tomar cuidado com os nossos caminhos, com a nossa vida. O Senhor, ele tem um caminho para nós. O Senhor quer guiar a nossa vida. Porque quando o Senhor voltar, que já está muito rápido, todos nós, de um em um, vamos nos apresentar diante dele, diante do trono dele. E olha, oi Jesus, eu estou aqui, bem-vindo meu filho, vem aqui comigo. Mas e aquele outro, né? E, por exemplo, né? A Nilde, a Fran, a Lu, a Michele, a Rosemary, todos nós, o Senhor vai chamar por nome, entendeu? E nós temos que estar com a vida pronta, porque o fim já está muito próximo. Agora veja bem aqui uma terceira observação. Obedecer a Bíblia, obedecer a palavra de Deus. Filipenses
diz que todas as nossas angústias, as nossas tristezas, nós devemos entregar ao Senhor, entendeu? Porque o Senhor, Ele nos dá alívio, tá? O Senhor, Ele está sempre pronto em nos socorrer. Então, em Filipenses, nós temos, né, esse aprendizado, que devemos entregar ao Senhor todas as nossas preocupações, os nossos lamentos, podemos chorar, explicar a Ele, Jesus, olha, é isso, são muitos problemas, e Ele nos dá o alívio, nos dá a paz de imediato. O Senhor tem paz para nós, amém? Então, a semana que vem eu vou perguntar se vocês entenderam, hein? Eu estou brincando, mas é assim mesmo, né? Então vamos lá. Praticar a oração. Né? É muito importante nós praticarmos a oração todos os dias. Todos os dias. Às vezes podemos começar 15 minutinhos, 10, meia hora. E quando nós vimos, nós já estamos orando um bom tempo, né? Conversando com o Senhor. Muitas vezes o trabalho, a escola, várias coisas para fazer responsabilidades, a gente se perde no horário, a gente se sente cansado, a gente quer dormir logo. Ai, Jesus, nossa, eu estou cansado. E acabo não orando, não conversando com o Senhor. Mas nós precisamos praticar a oração. Igualzinho o amigo, aquele que você tem uma intimidade. Precisamos fazer a mesma coisa com o Senhor. Praticar essa vida de intimidade. E com o Senhor é a mesma coisa. O Senhor é o único que pode nos ajudar. É o único, não existe outro, não tem. Jesus é o único, exclusivo, que pode nos ajudar. Então, hoje nós aprendemos bastante coisa interessante. Primeiro, né, contato com Deus, a prática da palavra de Deus, oração e confiar em Deus. Aprendemos várias lições com o Senhor que são importantes, que vão nos levar ao céu, a nos encontrarmos com o Senhor no reino. No último dia, quando eu encontrar com o Senhor, Ele vai olhar para mim. Hoje, minha filha querida, vem comigo. Ou, né, se a minha vida estiver errada, o Senhor vai falar que, olha, eu não te conheço, né? E aí, como é que fica? Tá? Então, assim, eu quero que Jesus olhe para mim, é o meu desejo. Ele fala, minha filha amada, que saudades de você, que bom te encontrar. Vem aqui. E vocês, junto comigo, querem a mesma coisa? Ser amado, ser aceito pelo Pai? Por isso é importante nós criarmos uma vida de prática, de relacionamento com o Senhor 24 horas por dia, o tempo todo. Orar, pedir a Deus que nos dê uma vida boa. Precisamos desejar ter uma vida melhor em Deus. Precisamos ser amigos de Deus de verdade. Precisamos estar prontos para nos encontrarmos com o Senhor Jesus no reino. Né? Aqui no mundo a gente tem dor, sofrimento, doença, preocupações, pobreza, falta tantas coisas, tem preconceito, não tem nada para nós, mas no céu é tudo perfeito. O céu é um lugar maravilhoso, para isso precisamos consertar a nossa vida. As coisas do mundo devemos desprezar, mas desejar as coisas do céu. Por isso devemos orar todos os dias. E quando as coisas do mundo me atraem, opa, isso não. E olhar para o alto e falar, Senhor, são as tuas coisas que eu desejo. Então, precisamos cuidar da nossa vida. Às vezes a gente cuida tanto da vida do outro e esquecemos de cuidar da nossa vida. Né? Cuida da tua vida. Precisamos cuidar. Às vezes a gente, né? Nós somos casados, muitas vezes a gente quer cuidar tanto da vida do outro e esquece da minha vida. Precisamos cuidar da nossa vida. Né? Precisamos tomar o cuidado de olhar para nós mesmos. Cada um de nós é responsável pelas nossas vidas e vamos prestar conta para o Senhor. Então, olha só, momento importante o quê? De voltarmos para Deus. O que vocês acham de estarmos constantemente voltados ao Senhor?
O fariseu achava que ele tinha uma vida digna. Já o publicano, né, que era um homem simples, sim, ele tinha contato com Deus, ele dependia de Deus. O fariseu não estava nem aí, se sentia autossuficiente, pegava dinheiro, distribuía, esnobava dinheiro. Mas Deus não queria o dinheiro dele, as riquezas dele. Não era isso que atraía o Senhor. Quem você é? Fariseu. E você, quem você é? De que lado você está? Quem você escolhe? A vida do fariseu ou do publicano? Como está a tua vida? Qual delas você escolhe? Tá? Não precisa perguntar para mim, Senhor, Gisele, como está a minha vida? Não é comigo, é com o Senhor. É o Senhor que tem a resposta certa para você. E o Senhor, Ele está sempre pronto para te responder, para te dar força. Às vezes a gente se sente meio que titubeando, meio que enfraquecido, mas o Senhor tem força para nos dar. Percebemos aqui nessa imagem o quê, né? Que é hora de voltarmos a Deus. Parece que o tempo está acabando, se esvaindo muito rápido. E precisamos tomar cuidado, porque muito rápido o Senhor vai voltar e os escolhidos vão estar com o Senhor. E aqueles que não foram escolhidos, aqueles que o Senhor não conhece, ficarão do lado de fora. As portas do céu vão fechar e o Senhor vai falar, olha, vocês que estão do outro lado, eu não conheço. E então, nós precisamos o quê? Decidir, tomar decisão do quê? De confiar em Deus. Ter uma vida de confiança em Deus. Todos nós precisamos. Se antes a nossa vida era um tanto fraquejada, agora precisamos daqui em diante ter uma vida de confiança em Deus. Amém? Eu vou orar por vocês nesse momento. Vamos orar juntos? Amém? Senhor Jesus, Tu és maravilhoso, Pai. E eu te agradeço porque o Senhor sempre se preocupou comigo, sempre me amou. O Senhor sempre cuidou de mim. Desde quando eu era criança, o Senhor sempre cuidou de mim. O Senhor sempre me entendeu nas horas de dificuldades, de problemas, de angústias, em situações em que eu não via solução, o Senhor cuidava de mim. E o Senhor me chamou, meu Pai, para que eu tenha uma vida de serviço contigo, de te servir. E eu sei que eu posso contar com o Senhor, porque Tu és o mais importante na minha vida, Tu és a minha força, Senhor. Às vezes, Pai, eu fico cheio de situações da vida, serviço, trabalho, preocupações e parece tudo tão difícil, mas eu sei que em Ti, Senhor, eu encontro a solução, a resposta, Pai. Senhor, sabemos que no fim muitos ficarão para o lado de fora, mas que nesse momento, Senhor, que nesse dia, que nessa hora possamos ter uma vida íntegra contigo, para que no final, Senhor, quando o Senhor estiver assentado no teu trono, possamos estar diante de Ti com uma vida reta e sermos conhecidos por Ti, que possamos ser chamados por Ti. Vem junto comigo, meu filho, para um lugar que eu já preparei para Ti antes. Eu tenho algo melhor para Te dar. Senhor, nos ajuda a refletirmos, Pai, como está a nossa vida. Nos ajude, Senhor, a nos voltarmos para Ti, a olharmos, Senhor, para a nossa vida, para o nosso coração. Nos ajude, Senhor, e tudo aquilo que estiver de ruim, Senhor, por favor, tira de nós. Tira, Senhor, tudo aquilo que nos impede, nos atrapalha de Te servirmos e Te adorarmos de verdade. Senhor, está muito perto da Tua vinda. Está muito próxima e precisamos ter uma vida de conserto contigo, Pai. Que todo trauma, tudo aquilo, Senhor, que a vida coloca em nós, todo jugo, todo peso, Senhor, que possa ser destruído. Mas que hoje, Senhor, possamos desejar a ter uma vida de bênçãos contigo. E quando chegar, meu Pai, o último dia em que a trombeta soar, Senhor, nós vamos nos apresentar diante de Ti, que possamos, meu Pai, ser conhecidos por Ti. Senhor, muito obrigado, porque o Senhor fala conosco, o Senhor falou com cada um dos Teus filhos que aqui estão, mas falou comigo também, Pai, e eu Te agradeço. Eu Te agradeço porque o Senhor tem cuidado da minha vida. Eu sou muito dependente de Ti, Senhor, sozinho eu não consigo nada, mas junto contigo, meu Pai, eu sou vencedora.
E o mesmo, Pai, eu peço a Ti em favor de todos os que estão aqui, aqueles que têm dúvidas, entristecidos, Pai, que a vida deles, Pai, possa ser aceita por Ti, cuidada por Ti, e que eles possam ter uma vida de transformação e sentir que o Senhor está com eles todos os momentos de suas vidas. Senhor, nós Te amamos, Pai. Muito obrigado por tudo. Amém. Muito obrigado